Eu me chamo Sara Moraes, sou engenheira civil e tô aqui para falar um pouco da experiência que eu tenho com os cursos do Ederson. Eu conheci o curso do Ederson fazendo pesquisa na internet. Tudo começou quando eu fiquei desempregada e eu quis investir um pouco da minha rescisão em cursos. E eu queria muito fazer um curso de prevenção e combate contra incêndio. Acabei fazendo pesquisas na internet e conhecendo o site do Ederson. No começo, eu vou ser bem sincera, eu acabei ficando meio receosa porque você acabou de ficar desempregado, só tem aquele dinheiro. E você acaba investindo num curso que você não sabe se você vai ter o retorno. Não só o retorno, mas também em questão de qualidade do curso. Então eu fiquei meio receosa, acabei entrando em contato com o Ederson. O Ederson acabou tirando algumas dúvidas. O Ederson também disponibiliza alguns vídeos gratuitos na internet da primeira videoaula dele, dos cursos que ele oferece, e isso me ajudou bastante. No começo você fica meio que em dúvida, porque a maioria dos cursos da internet que eu tenho participado, a pessoa só te oferece a parte mesmo escrita. Então você lê o material e a pessoa pergunta, se você quiser ter o certificado, você acaba fazendo uma provinha. E com o Ederson foi totalmente diferente, né? Ele, além de oferecer o conteúdo teórico, ele também te oferece videoaulas, né? Que são, assim, no meu ponto de vista, o que faz a diferença. Porque assim, você acaba aprendendo bastante. Porque na leitura você até consegue extrair alguma coisa, mas na videoaula você consegue ter um pouco mais de proximidade com o projeto, um pouco mais de proximidade com o professor também. Então assim, no começo eu fiquei meio que com medo, mas depois eu acabei gostando dos cursos do Ederson. Tanto é que hoje eu tenho 8 cursos que eu faço com ele. Então eu faço o curso de drenagem urbana, os 2 cursos de elétrica, o elétrica BT1 e BT2, instalações prediais hidráulica. Faço o curso eu tenho o combo todo de infraestrutura com ele. Então o total são de 8 cursos. Então eu recomendo o trabalho dele por isso, né? Ele dá uma super atenção, isso é muito importante quando você adquire um curso, ainda mais EAD, porque EAD, no meu ponto de vista, você tinha meio que uma distância entre a instituição e o aluno, e isso não acontece no curso dele. Então eu gostei tanto que eu tenho 8 cursos com ele, então eu super recomendo. No começo você fica com medo porque é um curso EAD, mas ele disponibiliza os cursos, as primeiras videoaulas grátis na internet, então você consegue ter mais ou menos uma noção da didática dele. E o importante é que ele sempre procura melhorar o conteúdo. E se fica faltando, e se alguém fica com dúvida, ele acaba publicando uma aula só sobre aquele assunto. Então isso também faz o diferencial. Então eu super recomendo o trabalho dele, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Boa tarde a todos. Eu me chamo Ederson Forte, sou engenheiro, professor do curso de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio da FCT e fundador da escola. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre processos para obtenção de AVCB, seguindo as normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. A AVCB é uma sigla, né, para Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. E aqui no Estado de São Paulo existe a versão CLCB, que é Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, que ele é válido para edificações que não carecem de projeto técnico. E hoje no Estado de São Paulo, essas edificações, elas até 750 metros quadrados, não carece de projeto técnico, basicamente seria o processo de obtenção de AVCB. Então, nós vamos falar dos procedimentos exigidos aqui pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para a obtenção desse AVCB ou do CLCB. Nessa transmissão, a gente vai cerca de 1 hora de conteúdo que eu vou falar aqui. Eu vou passar os roteiros e o que a norma pede, o que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo pede. Então você pode utilizar isso como parâmetro. Em outros estados, eu recomendo que você siga, leia e busque o material do Corpo de Bombeiros local, que vai dizer o roteiro, o procedimento para obtenção de AVCB. Então, esse processo, nessa aula, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo de obtenção. Para solicitar o AVCB,
primeiramente, quem que pode solicitar esse auto de vistoria? Né? Ele parte ou do proprietário, né, ou do responsável pelo uso, ou por procurador, né, procurador em nome do responsável, ou pelo proprietário, ou responsável técnico, com a devida apresentação de documentos. Né? Você tem que apresentar os documentos comprovando que você é um desses 3 indivíduos para a obtenção do AVCB. O Corpo de Bombeiros ele recomenda que antes de solicitar a vistoria técnica, né, a vistoria para a obtenção do AVCB, você faça uma vistoria técnica com um profissional habilitado, para verificar se você está atendendo todos os itens de segurança contra incêndio, né, faz uma inspeção visual dessa área, dessa sua edificação, verificando ali se tem sinalização de emergência, se tem iluminação de emergência, se é uma edificação de maior porte, se você tem lá instalado o hidrante, se está funcionando o hidrante corretamente, se todos os sistemas elétricos estão funcionando, né? Você deve fazer uma verificação desses itens antes de solicitar a vistoria para o Corpo de Bombeiros. Né? Deve solicitar isso para um profissional técnico, e se você é o prestador de serviço como responsável técnico da obra, você deve realizar essa vistoria e verificar se tudo que você está instalando como equipamento técnico, equipamento de segurança contra incêndio, está atendendo às normas do Corpo de Bombeiro local. Né? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, e eu creio que no Brasil inteiro, existe uma lei dizendo que placas de sinalização de emergência devem constar ao CNPJ do fabricante. Né? Além de atender todos os pré-requisitos técnicos para funcionamento da sinalização, você deve inserir nessa seu material, nessa fabricação da placa, o CNPJ. Placas antigas não contêm esse CNPJ, então eles devem ser substituídos por placas novas. É uma burocracia exigida pelo Corpo de Bombeiros e a gente deve seguir para garantir, né, para atender às solicitações do Corpo de Bombeiros. Se dentro do processo para obtenção do AVCB, né, se você for solicitar um auto de vistoria, uma vistoria para obtenção do AVCB, para uma edificação onde existe projeto técnico, um projeto completo aprovado no Corpo de Bombeiros, você deve ter em mãos o número desse projeto técnico, que deve linkar isso ao seu projeto. Tá? Então, você tem que ter a numeração do projeto técnico que você vai linkar dentro do procedimento, dentro das solicitações. No estado de São Paulo, existe o sistema Via Fácil, onde você faz todo esse procedimento. Então, a primeira coisa que você vai fazer é localizar no sistema Via Fácil esse dado. Né? Você tem que inserir o número de um projeto técnico antes de solicitar o AVCB. Nesse projeto, quando se trata do projeto completo, né, quando foi aprovado um projeto completo, você deve ter em mãos o número desse projeto técnico. Tendo em mãos esse projeto técnico, você consegue solicitar e dar entrada no sistema solicitando a vistoria. Né? Sem esse número de projeto técnico, você não consegue solicitar. Né? Precisa localizar esse número, que é um dos procedimentos exigidos pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e ele é igual para todos os corpos de bombeiro. Você deve solicitar essa informação, você deve ter em mãos essa informação para no formulário de solicitação da vistoria informar ao Corpo de Bombeiros e ele conseguir localizar o projeto e aí sim fazer a vistoria com base no projeto técnico. Para fazer a solicitação, você deve preencher todos os dados, né, da sua solicitação de vistoria e efetuar o pagamento da taxa, e essa taxa ela é informada pelo Corpo de Bombeiros. Aqui no estado de São Paulo é uma taxa gerada automaticamente pelo sistema Via Fácil. Em outros estados eles informam, emitem essa taxa, onde não tem o sistema integrado, o sistema pela aprovação online, eles informam qual é a taxa, você tem que recolher isso num banco,
conveniado, né? Antigamente, no estado de São Paulo, você tinha que pagar isso no Banco do Brasil, né? Agora você precisa somente pagar um boleto emitido pelo site. Quando se trata de ocupação temporária, né, você tem aí a ocupação definitiva e ocupações temporárias. Para a ocupação temporária, essa taxa ela é calculada de acordo com a área que vai se destinar para essa ocupação temporária. Para um evento temporário, um show, um jogo de futebol, por exemplo, que pode ser temporário em um determinado local, uma festa, onde ela vai ser um evento, não é um evento fixo, é um evento temporário, somente dentro daquele ambiente, você tem que adequar o ambiente e solicitar a taxa de acordo com essa ocupação, demonstrando somente a parte onde será ocupada para esse evento. Para você dar início, para valer a solicitação, aqui no estado de São Paulo, quando você solicita e paga o boleto referente ao processo de AVCB, o sistema identifica automaticamente que você pagou e já inicia o prazo para que o Corpo de Bombeiros vá realizar a vistoria, né? Então, você deve já ter em mãos, a partir do momento que você paga esse emolumento, você deve ter em mãos os documentos todos e deve estar com a sua instalação de prevenção e combate a incêndio já toda feita, né? Então, você tem que já estar com o sistema preparado, né, com a instalação feita, sinalização, placas, todo o procedimento já feito, né, dentro da edificação, depois solicitar a vistoria, porque a partir do momento que você paga a taxa, o Corpo de Bombeiros já vai fazer a vistoria lá no local, né, ele vai iniciar o prazo de vistoria, né, que é de 15 dias ou 30 dias, a gente vai ver na sequência, e aí ele já vai fazer essa vistoria, né. Então, se não tiver tudo executado lá, se não tiver instalado, ele vai reprovar na vistoria e vai dar mais um prazo para você reentrar com o pedido, né. Lembrando que dependendo da situação, você tem que pagar novamente a taxa, então cuidado com o passo que você toma em relação à solicitação da VCB, né. Então, uma vez que você pagou, e se o vistoriador foi lá e fez a vistoria e constatou alguma irregularidade, né, você deve sanar essa irregularidade, atender a solicitação e solicitar uma nova vistoria. Que no estado de São Paulo você pode fazer 2 solicitações com a mesma taxa, né? Se reprovou pela terceira vez, você vai ter que pagar novamente a taxa, né? O Corpo de Bombeiros não vai ficar indo lá mandar o vistoriador toda vez de graça, né? Então você paga uma nova taxa caso você não atenda na segunda vez as solicitações. Quando se trata de área parcialmente ocupada, né, da área construída, você quer só a vistoria de parte dessa área construída, deve ser solicitado no processo, que é uma vistoria parcial, não é da ocupação total. Por exemplo, se você ocupa metade de um galpão, por exemplo, para uma determinada função, uma determinada finalidade, desde que você tenha a separação dessas áreas, né, você pode solicitar uma vistoria parcial, e aí informar que é uma vistoria parcial. Ou então, se você aprovou um projeto técnico para uma edificação completa, um projeto completo, mas esse projeto não foi finalizado no total, construiu só parte da edificação, você informa na vistoria que é uma vistoria parcial para a área que foi construída, e aí o restante vai ser vistoriado quando for devidamente construído. Como quando se trata de área parcial, né, a taxa de vistoria vai ser correspondente à área solicitada, né? Então você vai solicitar uma vistoria parcial e vai pagar a taxa para a vistoria parcial. Então, sempre é permitida a vistoria parcial de edificação quando a área a ser vistoriada ela é isolada do restante. Ou então, se é uma parte construída e a outra não, você aprovou o projeto técnico completo, mas construiu só metade da edificação, por exemplo, aí você pode fazer a vistoria. E a vistoria parcial ela tem que ser isolada. Se ela tiver com a edificação completa e você quer só vistoria parcial, ela tem que ser edificações isoladas. Não pode ser edificação contínua, porque ele não vai permitir você vistoriar somente parte dessa edificação.
Então, se você tem áreas parcialmente construídas sem isolamento de risco, pode ser solicitada a vistoria parcial da área concluída, desde que a área construída esteja compartimentada. Você tem que fazer a compartimentação dessa área construída. Essa parte de compartimentação nós falamos durante o curso de prevenção e combate a incêndio. Nós tem um tópico somente dessa parte de compartimentação, de separação de áreas. Quando a vistoria da edificação de área de risco possui critério de isolamento através de parede de corta-fogo, se a vistoria é parcial, você tem que ter uma parede de corta-fogo, se for vistoria parcial, e mesmo se você tiver uma edificação onde dentro do projeto técnico existe lá uma parede de corta-fogo representada dividindo a edificação, em casos de áreas de galpões, por exemplo, com grandes dimensões, você tem que fazer a divisão para que você não tenha necessidade de instalar chuveiros automáticos. Tendo no projeto técnico essa área, esse isolamento de risco por parede de corta-fogo, a vistoria ela deve ser realizada no ambiente que é delimitado por essa parede de corta-fogo. Então, ele vai fazer a vistoria no entorno dessa parede de corta-fogo e verificar se todos os itens foram atendidos seguindo essa norma de isolamento de risco. A vistoria técnica ela pode ser aprovada com orientações, né? Se você não atender todas as especificações, essa vistoria ela pode ter lá algum comunique, alguma coisa com orientação a ser cumprida, desde que essa orientação não comprometa o desempenho das medidas de segurança, né, exigidas para aquela área ou para aquele risco. Alguma mudança de posição de placa, mudança de posição de extintores, por exemplo, que pode ser executado facilmente, coisas que não vão comprometer na segurança geral da edificação, você pode ser que saia como orientações no AVCB a serem feitas. E você tem que atender, porque se não for atendido e tiver uma outra vistoria posterior, você vai ter que atender posteriormente. Então, recomenda-se que faça o atendimento dessas exigências no ato da vistoria. Vistoria para eventos deve ser solicitada com antecedência mínima em relação à data do evento, né, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O prazo para eventos a serem realizados nos dias úteis é de 48 horas antes do evento. Isso é prazo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Né? Para eventos de finais de semana ou feriados, o prazo para solicitação da vistoria é de 72 horas. Né? Então, tem que tomar cuidado com os prazos. Né? Se você solicitar muito em cima do prazo, um dia antes, por exemplo, você não vai ter essa vistoria. Então, tem que tomar cuidado com relação aos prazos solicitados e exigidos pelo Corpo de Bombeiros. Em relação à documentação necessária, né, o que eu preciso apresentar ao Corpo de Bombeiros no ato da solicitação da vistoria ou apresentar junto na vistoria, no local, para o vistoriador, essa documentação. No estado de São Paulo, você deve enviar no sistema Via Fácil as documentações relacionadas àquela edificação. Começa com a anotação de responsabilidade técnica, ART ou RRT, né, no caso de arquitetos, RRT atende, né, das instalações ou da manutenção de medidas contra incêndio, não é só de projeto, aí é de instalação, né, você tem que enviar a RT da instalação e manutenção dos equipamentos de combate a incêndio, de instalações de sistemas que utilizam gases inflamáveis. Mas se você tem instalação na sua edificação, no projeto onde você vai obter a VCB, se ele tem lá gás GLP, ou gás natural, o gás inflamável, você tem que apresentar a RT de instalação e manutenção desses dispositivos. Não pode, tem essa solicitação, você tem que apresentar. De instalação, a RT de instalação ou manutenção de grupo motogerador, obviamente que essas RTs, elas são condizentes com o que existe na edificação. Se você tem lá o motogerador, você tem que apresentar a RT, se não tem, não precisa.
né? Você vai atender somente o que é solicitado para a sua edificação específica. De conformidade das instalações elétricas, conforme a IT 41 do Estado de São Paulo, para o Estado de São Paulo, né? E apresentar um laudo, um relatório de conformidades. A RT de instalação e manutenção e controle de material e acabamento, conforme que foi especificado na edificação, né? Você tem que emitir uma RT da manutenção e controle de material e acabamentos, quando não for da classe I, né? Do classe industrial, né? Se for classe industrial, você tem que apresentar outra RT. A RT de instalação e manutenção de revestimentos, elementos estruturais contra o fogo, né? Então tem a RT exigida, e essas RTs elas são de acordo com o tipo de edificação, o porte da edificação, né? Não é necessário em todas as edificações isso. Elementos estruturais, por exemplo, é solicitado para edifícios, indústrias, onde você tem estruturas metálicas, e essa estrutura ela tem que ser protegida contra o fogo, onde você tem lá escadas de proteção contra incêndio, escadas de segurança, você tem que ter a RT de segurança principalmente por conta desse elemento da escada. A RT de manutenção do sistema de pressurização de escada, quando houver sistema de pressurização. A RT de instalação e manutenção dos sistemas desidrantes, do sistema de chuveiros automáticos, de vasos sob pressão, né, se houver esse vaso sob pressão na edificação, de manutenção e compartimentação vertical de shafts e fachadas envidraçadas ou similar, aqueles edifícios onde existem fachadas envidraçados ou shafts envidraçados, onde exige o próprio material, faz a proteção da compartimentação, onde esses materiais são componentes da compartimentação, você tem que inserir um ART por conta desse material, né? Então sempre tem que ter a RT de instalação quando é uma edificação nova e a RT de manutenção quando é revistoria, uma vistoria depois de alguns anos. Aqui a vistoria, o OECB, ele tem um prazo, então venceu esse prazo, você tem que fazer uma nova vistoria e apresentar uma RT de manutenção. Do sistema de controle de temperatura, despoeiramento e explosão para silos, quando for silo, né, obviamente. Licença de funcionamento para instalação radioativa, nuclear e radiografia industrial. ART de lona de cobertura, quando for um material específico, a lona de cobertura para ocupação superior a 100 pessoas, né, para eventos temporários, por exemplo. De instalação e estabilidade de arquibancadas, de brinquedos e parques de diversão, instalação e estabilidade de palco, estabilidade de armações de circo e de outro sistema quando solicitado pelo sistema de combate a incêndio, né? No processo, eles podem solicitar outras RTs que eles acharem necessário. Isso são algumas, né? Então, sempre condizente com a sua edificação, né? Você vai ter que analisar se é necessário isso. Quando você faz o projeto técnico, você vai ter lá exigência de controle de materiais, exigência referente à estrutura em si. Tendo essa solicitação no projeto, você tem que apresentar a RT quando vai ser feita a vistoria, né? Então, tem que seguir de acordo com o seu projeto. Obviamente, se você for fazer uma aprovação, solicitação de AVCB de uma lojinha, né, qualquer, com área de 100 metros quadrados, por exemplo, você não vai ter esse número de exigências, né? Você vai ter a exigência condizente com o que está sendo solicitado. Um exemplo aqui que eu estou fazendo no processo de AVCB no momento é referente a uma edificação que contém um restaurante e um salão de cabeleireiros. Ultrapassa a área construída maior do que 750 metros quadrados, porém a ocupação útil mesmo é menor do que 750 metros quadrados, mas eu tenho lá dentro a instalação de central de GLP e a entrada do restaurante é por sistemas de gás natural. Então eu tenho gás natural e GLP na mesma edificação, atendendo, um atende o salão de cabeleireiros e outro atende o restaurante, né?
o Corpo de Bombeiros solicitou a RT de manutenção dessas instalações. E também solicitou o laudo de estanqueidade dos sistemas, das tubulações de gás. As anotações de responsabilidade técnica devem ser emitidas para o serviço específico de instalação, manutenção e medida de segurança contra incêndio, prevista na edificação e área de risco. É exigida quando da solicitação da primeira vistoria, né, da edificação e área de risco, e de manutenção ela é exigida quando da renovação. Então, de instalação é a primeira vistoria e você deve solicitar deve ser solicitado na primeira vistoria de instalação e de manutenção na segunda vistoria. Dentro da documentação, você pode emitir uma única RT, né, quando houver se o mesmo responsável técnico for responsável pelo projeto e pela instalação, você pode emitir uma única RT. Se você for responsável pela estrutura, por exemplo, você pode emitir uma única ART. Quando você vai fazer outras instalações, quando você executa a instalação de combate a incêndio, você pode emitir RT tanto de projeto quanto de instalação, né? Obviamente que aí você deve seguir o critério, né? Tem que ser técnico e responsável pelo que você realmente está executando, né? Não pode emitir RT por algo que você não fez. Isso a gente sabe que é uma questão de ética, né? O Corpo de Bombeiros não vai verificar se você emitir uma RT por algo que você não fez, o bombeiro não vai verificar isso, mas você está assumindo um risco por algo que você não fez. Então, você pode emitir uma única RT para vários serviços, desde que você tenha realmente feito. Você tem que apresentar um memorial de segurança contra incêndio das estruturas, isso, obviamente, é emitido pelo calculista estrutural daquela estrutura. Apresentar memorial descritivo dos cálculos realizados para dimensionamento do revestimento da estrutura, contração de calor, seguindo a IT8. Apresentar para a vistoria da edificação planta com edificação dos perfis, acompanhado do memorial de segurança contra incêndio da estrutura, contendo o fator de massividade, e aí é um fator de forma, de acordo com a exposição a incêndio, espessura dos materiais, do material e de proteção aplicado. Isso obviamente, é um memorial feito pelo profissional de estruturas, né? Você tem que solicitar isso para quem emitiu, quem projetou aquela estrutura, quem construiu aquela estrutura. Continuando, tá? Então, atendo essas solicitações. Em vistoria, poderá ser verificada a espessura do material de revestimento da estrutura, aplicando conforme apresentado em projeto, com relatório de ensaio realizado em laboratório reconhecido. Então, o Corpo de Bombeiros ele pode fazer esse ensaio, né, para testar se realmente foi apresentado no projeto, se foi realmente apresentado no memorial, se ele está aplicado no local. Então, tem que ser analisada essa situação. Na vistoria, isso foi uma pergunta que foi feita agora também por um dos alunos do curso, se eu tenho que apresentar atestado de brigado no projeto técnico. Se na vistoria, no ato da vistoria, você tem que apresentar atestado de brigada contra incêndio, né? Na vistoria você tem que apresentar esse atestado. No projeto técnico não, mas na vistoria você apresenta esse atestado de brigada, um treinamento feito por profissional especializado, normalmente profissional de engenharia de segurança do trabalho, que faz isso, sendo ele certificado para desenvolver o treinamento, tendo conhecimento para fazer o treinamento de brigada, feito de acordo com os cálculos da população necessária para aquela devida edificação.
né? No curso tem uma aula onde eu falo sobre atestado de brigada, que tem os procedimentos corretos para esse atestado. Tem que ser feito um termo de responsabilidade da saída de emergência. Quando você tem portas em edificações, e principalmente onde você tem eventos temporários, tem a realização de eventos, você tem que apresentar um atestado dizendo que as portas elas abrem no sentido do fluxo da rota de fuga e permanecem abertas durante o evento. Quando for permitido esse tipo de situação, né? Mas, basicamente, como a gente já viu no curso de prevenção e combate a incêndio, a saída de emergência tem que ter uma porta com barra de pânico abrindo para a parte, no sentido de abertura do fluxo, da rota de fuga. E no local, quando você tem um evento, essa porta tem que permanecer aberta, né? Então, e você vai apresentar um termo de responsabilidade dizendo que essa porta permanecerá aberta. Aí, respondendo aqui a pergunta referente a como proceder em caso de projeto de estrutura, se o profissional não estiver atuando profissionalmente. Aí você vai ter que emitir um laudo, contratar um outro projetista, que vai analisar aquela estrutura, vai fazer um ensaio daquela estrutura e emitir um laudo dizendo que ela atende às normas de combate a incêndio, tem resistência ao fogo determinado pelo Corpo de Bombeiros. Então, continuando, aqui a gente tem uma imagem, um modelo do atestado de brigada, né, um modelo básico de atestado de brigada, onde ele vai atestar que realizou os treinamentos conforme procedimento de brigada de combate a incêndio, dizendo a sua RT, né, demonstrando o nome do responsável técnico, dizendo que a validade desse atestado de brigada é por 1 ano, vai listar o nome, o RG, né, o tipo de treinamento, a formação, a carga horária desse treinamento, demonstrando quem são quem foram as pessoas que receberam esse treinamento. Lembrando que quem recebeu o treinamento, o bombeiro ele pode chegar lá no ato da vistoria e solicitar e questionar, fazer uma avaliação dessa pessoa, se ela realmente recebeu o treinamento. Então tem que ser pessoa responsável, realmente responsável, porque se chegar lá e ele aplicar a avaliação, fazer as perguntas e a pessoa não souber responder, ele retorna essa vistoria e vai ter que fazer um novo treinamento, né? Então tem que tomar cuidado com esse procedimento de atestado de brigada. Quando se trata de comércio com armazenamento de fogos de artifício, deve apresentar memorial de segurança contra incêndio das estruturas, para as condições descritas pela IT 30, né? Quanto à resistência das paredes e elementos estruturais, por conta de você armazenar fogos e artifícios. Quando se trata de uso de fogos e artifícios, deve apresentar uma cópia da habilitação da função de cabo pirotécnico, da pessoa que vai utilizar aquele fogos e artifício, responsável pela montagem e execução do evento. Por exemplo, vai ter a queima de fogos no final de ano lá, você tem que apresentar uma habilitação dessa pessoa que vai trabalhar com os fogos de artifício. O atestado de conformidade da instalação elétrica, o anexo L do processo de combate a incêndio, né? Tem que apresentar esse atestado de conformidade das instalações, emitida por um engenheiro eletricista, né? Devidamente habilitado e capacitado para emitir esse atestado de conformidade das instalações, que geralmente acaba sendo exigido pelo Corpo de Bombeiros. Quando você tem sistema de alarme, detecção, hidrante, sprinkler, você tem que fazer comissionamento e inspeção periódica, né? Quando a primeira vistoria deve ser encaminhada para o Corpo de Bombeiros, mediante, no caso do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, upload, né, no sistema Via Fácil, uma cópia do relatório de comissionamento, que é fazer o ensaio, né, utilizar o sistema de alarme, detecção, hidrante e sprinkler,
demonstrando que você fez, que ele funciona corretamente, que ele está funcionando, isso na primeira vistoria. Nas demais, provavelmente eles vão ligar um hidrante, abrir um bico de sprinkler para ver se está funcionando, se ele atende, né, se está atendendo a norma, né, e depois ele faz, você vai ter que trocar, no caso do sprinkler, tem que trocar o bico do sprinkler lá, a ampola, né, que ele vai estourar, mas tem que ser feito um comissionamento, tem que fazer o teste de funcionamento da bomba, o teste de funcionamento do hidrante, e deve apresentar um documento, um modelo, seguindo conforme a IT de hidrante e sprinkler. Quando da renovação da vistoria, é necessário apresentar relatório de inspeção periódica nos sistemas mencionados nesse item anterior, né? Tem que apresentar aí um relatório. Acaba que esse relatório não é exigido na maioria das edificações, é mais apresentado quando se trata de indústrias, onde você tem lá realmente uma equipe que faz essa vistoria. Né? No caso de edificações, prédios comerciais, residenciais, é feito na vistoria. Na vistoria você apresenta uma RT de manutenção, né? Não tem um relatório de inspeção periódica. Não se apresenta porque dificulta, é algo que dificulta no dia a dia uma instalação, uma edificação onde não tem um profissional habilitado para isso. Quando se trata de evento temporário, tem que apresentar a RT de instalação e medida de segurança, atestado de brigada contra incêndio, a RT de manutenção e controle dos materiais de acabamento, a RT de lona de cobertura, quando houver, a RT de instalação e estabilidade de arquibancadas e arenas desmontáveis. Cada uma é emitido por um profissional responsável, né? Cada uma dessas RT tem um profissional que é devidamente responsável por ela. Então você tem que apresentar na vistoria, ou em alguns casos, se você já tem isso antes, sobe, no caso do Corpo de Bombeiros, você sobe essa informação no sistema Via Fácil. Para a vistoria de evento temporário também tem que apresentar a RT de instalação de brinquedos e parques de diversões, instalação e estabilidade dos palcos, instalação e estabilidade de armação de circo, das instalações elétricas em geral, do grupo motogerador, geralmente quando tem evento temporário você tem um grupo motogerador, de outras montagens mecânicas ou eletromecânicas. Um evento temporário, por exemplo, pode acontecer essas feiras que existem nos pavilhões de eventos, eles são eventos temporários lá dentro. Você tem que emitir uma ART para a especificação da edificação, e para cada evento, você tem que emitir uma RT para o evento, caso você não ocupe todo o galpão, por exemplo, tem que fazer uma renovação por evento dessas ARTs, dessa vistoria. O Corpo de Bombeiros ainda ele pode solicitar outros documentos conforme ele achar necessário, né? No decorrer dessa tramitação do procedimento de vistoria, ele pode chegar lá e identificar uma nova característica da edificação e solicitar uma nova RT, um novo documento em cima daquele material que ele está visualizando no local, né? Então, não é simplesmente só isso que a gente apresenta aqui na relação deles. Então, ele pode exigir outras ARTs, outros documentos. Isso de procedimento. Aí, durante a vistoria, né, deve ter lá no local uma pessoa habilitada com conhecimento do funcionamento da edificação, conhecimento do funcionamento das medidas de segurança contra incêndio, para que possa manusear esses equipamentos na realização da vistoria. O bombeiro vai chegar lá, vai pedir para você abrir um hidrante, vai testar um extintor, vai fazer funcionar o sistema de bombeamento de incêndio, o sprinkler. Ele vai testar os equipamentos, quem vai fazer isso é uma pessoa habilitada da edificação. Se não tiver uma pessoa desse tipo acompanhando, um responsável acompanhando, ele pode vetar a vistoria e voltar no outro dia. Ele atrasa a vistoria para que você apresente uma pessoa responsável no local, né? Não pode ser uma pessoa que não conheça da edificação. Durante a realização da vistoria, se constatado uma ou mais alterações nos itens elencados pela IT, pela norma, ele vai ter que ser apresentado no novo projeto técnico. Aí o item 5161 da IT fala sobre os itens relacionados a projeto técnico. Se tiver
alguma alteração nesse projeto técnico. Durante a execução, por exemplo, você apresenta um projeto técnico, é aprovado o projeto técnico, e na obra se altera esse projeto, deixa diferente do que está aprovado, você tem que reapresentar o projeto técnico para avaliação. Então, durante essa vistoria, se ele identificar isso, você tem que reapresentar o projeto. Durante a realização da vistoria, também se constatada alteração nos itens 562, também pode apresentar, vai implicar numa nova apresentação de projeto técnico. Isso aqui, esses itens são itens da IT 01 do Estado de São Paulo. Aqui está representado os itens referentes à IT 01. 5161 é substituição de projeto técnico, né? E 5162 é atualização de projeto técnico. Você tem que apresentar quando você fizer alguma ampliação ou diminuição ou alteração da construção. Aqui relaciona na IT 01 os itens que precisam, se sofrerem alteração, você tem que reapresentar o projeto e o bombeiro ele pode atrasar a vistoria por conta disso. Você vai apresentar essa alteração com o projeto técnico, atualizando o projeto técnico, e ele vai reanalisar o projeto e aí você solicita novamente a vistoria. No caso, quando foi projeto técnico anterior a 83 no estado de São Paulo, e quando constatado na vistoria a existência de medidas de segurança contra incêndio instalada na edificação de área de risco que não estejam previstas no projeto técnico original e que seja possível de avaliar no local, que atenda às exigências de segurança contra incêndio vigente à época, deve ser emitido um auto de vistoria mediante a apresentação de termo de compromisso do proprietário, anexo M, para apresentação de novo projeto técnico atualizado, adaptando as normas contra incêndio existentes, para a edificação existente. Então, se você tem lá uma edificação anterior a 83, com um projeto técnico antes de 83, você tem alguma alteração de característica no projeto original e que possa ser avaliada no local, essa alteração, o bombeiro ele pode pedir que você apresente um novo projeto técnico e atendendo a IT 43. Você vai adaptar a sua edificação para atender a IT 43, que fala sobre edificações existentes. Ela obviamente, não vai ter que alterar a sua edificação para os níveis atuais de exigência, mas você tem que colocar um mínimo de equipamentos para atender as normas de segurança, para que tenha segurança na edificação. Quando constatar na vistoria que o projeto técnico possui alguma conformidade passiva de cassação, o vistoriador ele deve encaminhar o projeto técnico ao sistema de segurança contra incêndio, onde deve ser submetido à reanálise. Ou seja, se na vistoria e o projeto técnico possui alguma não conformidade passiva de cassação do projeto técnico, ele pode submeter à reanálise e cassar esse projeto técnico, você tem que reaprovar e fazer a adequação da edificação novamente. Uma vez que tem essa não conformidade apresentada pelo vistoriador, ele deve colocar essa não conformidade no sistema via fácil, via fácil do Estado de São Paulo, ou apresentar para a pessoa, retornar isso através de procedimentos de cada estado, informando que existe uma não conformidade que ela deve ser atendida pelo solicitante da vistoria. Quando ocorrer uma necessidade do primeiro retorno da vistoria na edificação de área de risco devido à não conformidade constatado pela vistoria anterior, o interessado deve apresentar na sessão de protocolo o último relatório de vistoria, original ou cópia, emitido pelo vistoriador ou solicitar através de correio eletrônico e por meio de informatizado desenvolvido para essa finalidade. Se tiver um retorno de vistoria na edificação, você tem que apresentar um relatório dessas conformidades e atendimento dessas não conformidades. A solicitação do retorno de vistoria deve ser realizada diretamente pelo portal, via fácil, ou no caso de outros corpos de bombeiros, um novo processo de vistoria. O responsável ele apresenta a argumentação por meio de um formulário de atendimento técnico, devidamente fundamentado,
né, nas referências normativas, atendendo às referências normativas, quando houver discordância do relatório emitido pelo vistoriador, ou havendo necessidade de regularização de alguma tendência. Ou seja, no estado de São Paulo existe um processo chamado FAT, que é Formulário de Atendimento Técnico, que quando o vistoriador vai lá e notifica você por alguma não conformidade, e você não concorda e consegue se basear em norma, se basear nas ITs, para dizer por que não concorda, né, com essa notificação, você pode emitir um formulário de atendimento técnico e explicar que não concorda por motivos X, Y, Z. Você consegue justificar, consegue fundamentar, e aí essa necessidade, essa alteração não vai ser necessária, né? Aí eles vão analisar se essa sua argumentação atende realmente ao que diz a norma. Em local de reunião de público, o responsável pelo uso proprietário deve manter na entrada da edificação e área de risco uma placa indicativa contendo a lotação máxima permitida. Isso é um item da norma de sinalização e vai só ser verificado durante a vistoria. Para emissão do auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, após a realização da vistoria na edificação e área de risco, e se aprovado pelo vistoriador, deve ser emitido pelo Serviço de Segurança ou AVCB, né? Aprovou, eles emitem um AVCB. No caso do Estado de São Paulo, é emitido eletronicamente, né? Você consegue baixar no portal do sistema Via Fácil. Quando houver mais de um responsável técnico pela medida de segurança contra incêndio existente na edificação de área de risco, apenas é incluído no AVCB o nome de um dos profissionais, conforme item anterior. O AVCB ele somente pode ser emitido para edificação e área de risco que tenha todas as medidas de segurança contra incêndio instaladas e funcionando de acordo com o projeto técnico aprovado. Então tem que seguir todos os itens anteriores e eles vão testar, vão vistoriar se o seu sistema funciona, se atende às normas. Uma vez atendido, que não tem nenhuma discordância, eles vão emitir o AVCB. E os critérios para emissão do CLCB segue aí a IT 42, que é o Certificado de Licença de Combate a Incêndio, que a gente vai falar num outro vídeo, uma explicação bem rápida sobre esse assunto. Para o CLCB, né, uma vez que você apresentou os dados, as informações, a RT que eles solicitam, um responsável técnico, assinou o formulário de solicitação desse CLCB, eles têm um prazo de 7 dias corridos para conferir a documentação exigida, verificar os requisitos necessários para a emissão do CLCB e emitir o CLCB. Então, quando é uma edificação pequena, abaixo de 750 metros quadrados, sem existência, por exemplo, de botijões de gás, central de gás lá dentro, com ocupação máxima de 100 pessoas, seguindo aí alguns itens da IT 42, atendeu os itens da IT 42 em relação ao CLCB, você solicita, enviando as ARTs, os documentos necessários, e eles têm 7 dias para emitir esse certificado, né, de licença do Corpo de Bombeiros. Ele é equivalente ao AVCB, só que não necessariamente é feita uma vistoria. Eles vão fazer a vistoria somente quando achar necessário ou por amostragem. Não significa que eles não vão lá fazer, né? Pode acontecer de eles irem lá fazer essa vistoria por conveniência, por achar que aquela edificação carece de vistoria, né? Então tem que ter, não é só emitir RT e apresentar os documentos. Se não tiver instalado, ele pode caçar o CLCB ou não emitir o CLCB. Cassação do AVCB ou do CLCB. Quando constatado pelo Corpo de Bombeiros que ocorreram alterações na edificação e do sistema de combate a incêndio, da edificação de risco, que possua já o AVCB ou o CLCB, com prazo de validade vigente, né? Se você tiver um AVCB ou um CLCB vigente, alterou lá a edificação, não tinha central de gás, instalou central de gás, e eles constatam isso por algum motivo, eles podem cassar a sua vistoria. Então, deve ser solicitado uma nova vistoria e apresentado para atualizar, ajustar aquela edificação
de acordo com a nova característica dela. O proprietário responsável pelo uso, ele deve ser comunicado por meio de ofício quando dessa cassação, né, e ele vai ter um prazo para atender, né, deve ser complementado as medidas de segurança no prazo de 10 dias, para que ele não seja cassado. Ele, feita a vistoria, verificou que tem uma não conformidade lá dentro, o bombeiro emite um laudo dizendo o porquê o que deve ser alterado, né, se tem necessidade de alteração ou não, e ele dá um prazo de 10 dias para você atender. Não atendeu, você perde o seu AVCB ou CLCB. Esse prazo ele é suspenso uma vez que você apresenta a documentação referente a essa alteração, essa utilização, né? Apresentou, de repente apareceu lá um vistoriador, passou na edificação e tem não conformidade, ele solicita atendimento, e se você entra com o processo de vistoria e apresenta os documentos, esse prazo do AVCB, de cassação do AVCB, ele é prorrogado. Constatando que o proprietário é responsável pelo uso da edificação não adotou as providências necessárias, o comandante do Corpo de Bombeiros ele deve remeter um ofício ao interessado informando da cassação da AVCB. Ele tem que informar se que está cassando. E essa cassação ele vai ser publicado em diário oficial, né? E após a publicação do diário oficial, a prefeitura e demais órgãos eles devem ser bombeiros ele vai notificar prefeituras e órgãos que emitem licença de funcionamento da edificação. O Corpo de Bombeiros notifica esses órgãos informando que a edificação não possui mais o AVCB ou CLCB. Prazos do AVCB e do CLCB. Né? O AVCB e o CLCB ele tem prazo de validade, conforme a tabela 1, né, abrindo aqui anexos. Isso aqui é a IT-01 do Estado de São Paulo. Ele tem aqui todos os anexos e vai ter a informação desses prazos. É essa tabela, onde ele informa para a gente, de acordo com a característica da edificação, a validade do AVCB ou CLCB. Por exemplo, edificação residencial A2, habitação multifamiliar, edifícios, por exemplo, de apartamentos, o AVCB tem 5 anos de validade. Hotel e assemelhado, hotel residencial, 3 anos. Comércios, 3 anos. Serviços profissionais, 3 anos. E assim por diante. Cada característica de edificação tem um prazo. Clubes sociais de diversão, local de reunião de público, tipo F6, 1 ano. Local de refeição, 3 anos, e assim por diante. Cada edificação tem um prazo de validade. Para o projeto técnico de instalação e ocupação temporária da edificação permanente, o prazo de validade deve ser para o período de realização do evento. Obviamente, se você vai ter um evento temporário, você apresenta o período desse evento e ele vai ter lá o prazo de validade. Não podendo ultrapassar 6 meses. Chegou a 6 meses, você pode prorrogar mais uma vez, por mais um período maior do que 6 meses, 6 mais 6, por exemplo. Passou desse prazo, passa a ser ocupação definitiva. A edificação com área de risco que estejam desabitadas e que não possuam fornecimento de atestado de brigada contra incêndio, o AVCB terá validade de 1 ano apenas. A validade do AVCB pode ser prorrogada por até 1 ano, sem a necessidade de pagamento de emolumentos, se a edificação atender os termos da IT 44, proteção ao meio ambiente, ou comprovar a participação no programa de atuação responsável da Associação Brasileira de Indústrias Químicas, né, uma edificação que tenha lá o uso de produtos químicos, por exemplo. A prorrogação de validade da VCB, em razão do item 6713, não impede que esteja efetuada vistoria no local, ou seja, esse item anterior
Se solicitada a prorrogação de 1 ano, nada impede de ser feita uma vistoria que vai verificar se tem todos os itens de segurança lá. Quando houver necessidade de anular a VCB ou CLCB emitido para retificação de dados, o prazo de validade da VCB deve ser restringido ao mesmo período de validade emitido na VCB ou CLCB cancelado. Para a realização da vistoria, o Sistema de Combate a Incêndio fala 30 dias para a realização da vistoria, a partir do momento que você solicitou. E para a ocupação temporária, segue os itens que foram mencionados acima. Né? Eventos temporários durante a semana, 48 horas, e no final de semana, 72 horas para a realização da vistoria. Já nos demais, o Corpo de Bombeiros tem 30 dias para realizar a vistoria. Para a renovação da VCB, o responsável ele deve solicitar uma nova vistoria para renovação. Se houver necessidade, e se o bombeiro achar necessário, você tem que replicar documentações. Geralmente, quando você pede renovação, você tem que apresentar laudos de estanqueidade de gás, por exemplo, laudo de manutenção e operação do sistema de combate a incêndio, laudo de manutenção do sistema de gás, laudo de SPDA e outros documentos que eles acharem conveniente no ato da vistoria. Ele deve apresentar, solicitar diretamente no sistema via fácil, no caso do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Tem que pagar o emolumento da renovação de AVCB, em retorno, caso... E novamente, um emolumento de retorno, caso haja irregularidade. Né, isso são alguns procedimentos. O prazo máximo para solicitação do retorno de vistoria é de 1 ano, a constar da data da emissão do relatório de vistoria apontadas as irregularidades. Não deve ser recolhido novo emolumento quando o retorno da vistoria for provocado pelo Serviço de Segurança contra Incêndio. E fica dispensado de pagamento de emolumentos órgãos de administração pública direta e outros que a legislação permitir, né, determinar. Entidades dispensadas do pagamento de emolumento devem encaminhar pedido por escrito, obviamente, através de upload no sistema. O proprietário responsável pelo uso da edificação de área de risco, responsável pela manutenção e funcionamento das edificações de segurança de incêndios. O proprietário responsável pelo uso da edificação e área de risco é responsável pela manutenção e funcionamento das medidas de segurança. Então, não é só o responsável técnico, né? O proprietário e responsável pelo uso também é responsável pelo funcionamento das medidas de combate a incêndio, conforme previsto no sistema do regulamento de segurança. Então, você tem um engenheiro responsável pela instalação, responsável pelo projeto, responsável pela solicitação de AVCB, ele é responsável técnico, mas o proprietário também é responsável. E o Serviço de Segurança contra Incêndio deve orientar interessado para cumprimento de medidas contra incêndio, caso esse interessado não tenha conhecimento. Dependendo da edificação, você precisa apresentar um plano de emergência, elaborando com a planta de risco, de acordo com a IT 16, onde tem um plano de emergência, constando lá rotas de fuga, locais diferentes de ocupação, locais com sinalização, locais com equipamentos de proteção contra incêndio, de acordo com o anexo F, que você apresenta a planta de risco, identificando os pontos da edificação, onde você tem local de fuga, local para permanência de público, que é esse símbolo aqui, pontos onde tem hidrantes, pontos onde tem escadas para fuga, pontos onde tem risco de elétrica e outras sinalizações que são solicitadas nesse plano de emergência, né, de acordo com essa planta, modelo apresentado pelo Corpo de Bombeiros, deve ser fixado dentro da edificação e deve ser apresentado pelo Corpo de Bombeiros. Essa planta ela deve ser fixada na entrada da edificação, portaria ou recepção, nos pavimentos de descarga e junto ao hall dos demais pavimentos.
de forma que seja visualizada pelos ocupantes, para que conduza essa pessoa ao local correto de fuga. E, para finalizar, a planta de risco contra incêndio ela deve ser conferida pelo vistoriador a partir da primeira vistoria em que a edificação e área de risco estiver ocupada. Basicamente, os procedimentos para obtenção, revalidação e aprovação e entrada da VCB no estado de São Paulo são estes itens. Agora eu fecho ficando aí para tirar dúvidas ou através do chat do site ou através do YouTube. Né? Nesse momento eu vou finalizar a transmissão ao vivo e reinicio e vou respondendo as perguntas que houverem lá no portal ou no chat do site. Eu vou postar esse vídeo lá, vai ficar postado no site para vocês acessarem e também em sequência eu vou postar os slides dessa apresentação. Mas isso aqui, esses procedimentos, eles são basicamente os procedimentos descritos na IT 01 do estado de São Paulo. Eu agradeço a todos que acompanharam essa transmissão e fico à disposição dos alunos no nosso portal. Uma boa tarde a todos.